Oi, queridos, tudo bem com vocês? Queria te convidar com um papo hoje de reflexão sobre perfeccionismo. Você se sente muito perfeccionista em tudo? Muito detalhista, A questão não é os detalhes. Eu acho que observar os detalhes é algo precioso, é bom. Mas quando essa necessidade de querer tudo muito perfeito te impede de avançar, isso já é algo que não é bom para sua vida. Porque o perfeccionismo, ele é uma barreira para a gente crescer. Tanto em conquistas, né? De coisas, de ver coisas novas. Tanto de ter uma visão diferente sobre a vida, sobre si mesmo. O perfeccionismo, ele é tão ruim que ele te impede de viver de forma plena, de viver de forma em paz. Porque o perfeccionismo, ele foi confundido com uma qualidade. Só que o perfeccionismo, ele não é uma qualidade. Não é. Porque uma coisa é uma pessoa, ela fazer as coisas com excelência, ela dá o seu máximo, ela dá o seu melhor. Mas é uma pessoa que se permite relaxar no sentido de eu fiz o máximo que eu pude nessa situação e eu tô bem com o resultado, sabe? Mas tem pessoas que não conseguem relaxar nunca. Pra elas nunca as coisas são boas. Pra ela nunca consegue estar satisfeita com alguma coisa que ela mesma fez. E esse perfeccionismo te impede de avançar em muitas coisas. E o medo, muitas vezes, vem desse perfeccionismo. O perfeccionismo, ela é a raiz de muitos medos. Vou te falar um pouquinho sobre essa questão do perfeccionismo na minha vida. Eu fui uma pessoa que eu fui ensinada a deixar as coisas muito bem. Não deixar as coisas muito bem organizadas, porque a organização é uma coisa ótima. Inclusive, preciso melhorar muito nisso. Mas o ponto é a questão da falha, a questão do erro. Eu cresci de uma maneira que eu acreditava que errar é horrível. Que existe um jeito certo de fazer tudo, existe um jeito de pegar as coisas, existe um jeito de andar, existe um jeito de se comportar, existe um jeito para fazer tudo. E não é verdade. Cada um, Deus deu uma maneira única de viver, uma maneira única de ser. Não existe um jeito certo de fazer algo. Tem coisas que sim, umas pessoas vão ter mais habilidades que as outras, mas isso tem a ver com talentos, é uma coisa completamente diferente. Mas outra é uma pessoa se limitar por achar que ela precisa formar um certo tipo de característica para fazer algo, sabe? E aí que entra o perfeccionismo também. Eu sempre fui uma pessoa, e ainda sou, uma pessoa muito
desastrada em algumas coisas, distraída, digamos, né, em algumas coisas. Mas eu sempre me culpei muito. Eu sempre me culpei demais por ser assim, porque eu sempre ouvi coisas horríveis sobre isso, no sentido da sociedade mesmo, ou das pessoas. Presta atenção, como se eu fosse a culpada por gostar de ser assim. E ao longo do caminho eu fui me odiando. Eu fui odiando o meu jeito de ser, porque eu coloquei na minha cabeça que existe um jeito de pegar esse copo, existe um jeito de fazer tal coisa, porque o jeito que eu faço, sabe aquela sensação de ser um erro? De nunca ser uma pessoa que é certa para as coisas. E isso acaba colocando na mente da pessoa uma falsa ilusão que a sociedade, ela gosta muito de impor coisas. As pessoas, até pessoas que te amam, até pessoas que, tipo assim, muitas vezes elas não são ruins, mas que querem, que também têm as suas falsas crenças, também têm seus pensamentos, de não entender que existe diferenças, que cada um tem o seu jeito de ser. E uma pessoa que é atrapalhada, por exemplo, distraída, muitas vezes faz as coisas de forma completamente diferente da maioria, não significa que ela não tenha qualidades. Ela pode ter qualidades que são outras qualidades, que não tem a ver com, por exemplo, uma pessoa que é extremamente certinha, ou uma pessoa que não vai ser assim, ela pode ter uma criatividade muito mais aguçada, não sei, cada um tem o seu jeito de ser. E quando a gente para de tentar se encaixar no que as pessoas falam para você ser, a forma de se comportar, no jeito de pegar as coisas, no jeito de andar, no jeito de se vestir, no jeito de falar, eu tô falando isso, gente, porque são coisas que me assombraram durante muitos anos. E eu ainda ouço pessoas assim, tentando me colocar um papel, tentando me colocar uma performance que não é minha, sabe? Que não tem a ver com a minha personalidade. Isso também pode acontecer com você, se você se sente uma pessoa fora da caixa. Se você se sente uma pessoa, um peixe fora d'água muitas vezes. Não tente se encaixar. Não tente... porque aí... Por que eu comecei o vídeo falando sobre o perfeccionismo? Porque a gente, nessa questão de querer se encaixar demais em coisas que você sabe que não tem a ver, que você vai sofrer, você vai tentar para ser um pouquinho mais normal, mais padrão, mais aceitável, o comum, só que você vai sangrar por dentro. E aí você vai querer... Vai nascer essa questão do perfeccionismo, de não poder de jeito nenhum dar um passo em falso, e aquela ilusão de eu sou um erro, eu sou errado, não tá bom, porque você ouve muito isso que não tá bom. Então o perfeccionismo, ele não nasceu do nada, tá? O perfeccionismo, ele nasceu de algum ponto que você foi ouvindo ao longo da sua vida inteira e que acaba desenvolvendo esse medo da falha. O perfeccionismo é nada mais que um medo do erro, da falha, em não admitir que eu sou imperfeito, que eu sou imperfeita, sabe? E o perfeccionismo não é uma qualidade. Quando você é uma pessoa cuidadosa, zelosa, mas que você não fica constantemente se cobrando e fica com aquele sentimento ruim de ter errado alguma coisa, de ter feito alguma coisa errada,
sei lá, de ter derrubado alguma coisa no chão sem querer, ou de ter feito alguma coisa assim que você não percebeu e você começa a se criticar demais, é porque você é perfeccionista. E esse perfeccionismo vai fazendo morrer a sua criatividade. Porque eu ouvi isso de alguma psicóloga uma vez, que quando você é perfeccionista demais, você acaba matando a sua criatividade. Você acaba matando aquilo que você sabe fazer de melhor, pela questão do perfeccionismo. E eu não estou falando de ser uma pessoa cuidadosa, zelosa, detalhista. Não tem a ver, o perfeccionismo não tem a ver em relação a uma pessoa saber observar demais os detalhes. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa que eu observo muito e eu sou assim desde criança, de captar estímulos de tudo ao mesmo tempo. E isso leva à questão do lado emocional, né, da pessoa ser muito intensa. E isso não é uma coisa ruim também. Né, é uma coisa que eu sempre achei que era ruim e tudo mais, mas não é. A questão é você começar a se conhecer mais e a se acolher mais. Acolher a sua identidade, a sua personalidade. Não se encaixar. E não deixar esse perfeccionismo, esse medo da falha impedir de você avançar em muitas coisas. Matar a sua criatividade. Então essa reflexão para hoje, que você comece a pensar que o perfeccionismo não nasceu do nada, ele nasceu de uma raiz, ele nasceu com coisas que você foi ouvindo ao longo da vida e que não há crime, não tem crime em errar, sabe? Porque o ser humano, naturalmente, ele é falho. A gente tem que buscar, sim, fazer as coisas corretas, melhorar a nossa vida, melhorar a nossa mente, evoluir mentalmente, ver aquilo que não é bom pra gente, aquilo que tá fazendo mal, aquilo que não é saudável. E a gente confunde muito isso com o ser perfeito. Só que o ser perfeito é algo que nos destrói por dentro. Essa é a reflexão que eu tenho para hoje. Tenha coragem de errar. Tenha coragem, porque se você ficar com medo de errar, você vai deixar de viver muita coisa. Eu deixei de viver muita coisa ao longo da vida porque eu escutei muita gente falando que eu era desastrada. Sofri muito bullying, eu filtrei tudo aquilo que as pessoas foram falando de mim, do meu jeito distraído de ser. E aí eu acabei o quê? Deixando de viver, não me amando, me odiando durante anos. Porque eu filtrava, eu achava que era um erro mesmo. Eu deixava as pessoas dizerem quem eu era. Porque eu nem me conhecia direito. Eu me conhecia com o olhar dos outros e não pelo olhar de Deus. Quando eu me permiti me conhecer pelo olhar de Deus, eu tirei um peso muito grande das minhas costas. Então é essa a reflexão que eu deixo para você. Se permita se conhecer pelo olhar de Deus, que Ele é perfeito. Não pelo olhar do ser humano, porque ninguém é perfeito. Como uma pessoa imperfeita vai poder apontar o seu erro? Sendo que ela também tem erros, ela também tem falhas, só que as pessoas não conseguem, ela tem uma dificuldade de enxergar os seus próprios erros. Então é isso, gente. Se permita se conhecer pelo olhar de Deus e não pelo olhar das pessoas.